Nós vamos conversar com o ex-prefeito de Limeira, Mário Motion, que tem algumas informações a respeito de números e também de algumas situações que foram impetradas a ele. Prefeito, como é que ficou em relação ao caixa da prefeitura quando você saiu lá do executivo no final do ano? Olha, é sempre um prazer falar com vocês. Eu fiquei um período meio um pouco afastado de tudo, porque fiquei 8 anos cuidando da prefeitura, que era importante, era o nosso propósito. Larguei minhas coisas, agora estou retomando. Mas achei importante fazer esse registro em função das falas que o atual prefeito fez no início do ano, com relação ao resto a pagar, as dívidas que a prefeitura tem, que o município estava falido, que eu eventualmente tinha quebrado o município de Limeira. Eu acho que é bom a gente registrar os números. Eu não quero criar polêmica, mas registrar é importante. Eu faria um pouquinho o inverso, né, até a gente chegar no resto a pagar. Lembrar que ao longo de 8 anos, a nossa gestão, pagou 370 milhões de reais de dívidas de outros prefeitos. Zero dívida nossa. 370 milhões, 20 milhões de IPML, 132 milhões de uma dívida do Banespa, que é de 1995, que acabou caindo no nosso colo. Eram mais de 300 milhões a cobrança que o Santander, que sucedeu o Banespa, já tinha ganho, era só receber, a gente trouxe para 125 milhões, e desses 125, com as atualizações, já pagamos 132. 34 milhões no precatório do desculpa, uma dívida trabalhista do Ceprosom, que é também dos anos de 95, 96. E mais 185 milhões de precatórios. Precatórios, para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que são: se um indivíduo, cidadão ou uma empresa entra na justiça cobrando algo da prefeitura e ele ganha com valores maiores que 40 mil reais, eles vão para um sistema que se chama precatório. A prefeitura tem que pagar, é uma ação, é uma determinação da justiça, esse recurso vai para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça faz o pagamento para o cidadão ou para a empresa. Nós pagamos ao longo de 8 anos 185 milhões de precatórios. Hoje, nós assumimos em 2016, 17, tinha um estoque de 35 milhões de precatório, ele foi para 140, 150, e em 2024 fechou o ano com 277 milhões de precatórios a serem pagos ao longo do tempo. Desses valores, não tem um centavo que é de ação que cidadão ou empresa entrou nesses 8 anos, ganhou e virou precatório. Então é bom a gente salientar que tem um estoque de dívida que não foi eu que fiz também. Muito bem, além dos 370 milhões de dívidas que pagamos na nossa gestão, nós fizemos investimentos da ordem de 300 milhões de reais com financiamentos da Caixa Econômica Federal e do BNDES para fazer obras. As obras que estão aí, que as pessoas estão usando, seja uma interligação de bairro, seja uma recomposição de encosta, seja os viadutos que fizemos, UBS, enfim, todos os investimentos com esse financiamento. Então, dívida que a nossa gestão fez ao longo desses 8 anos, são 300 milhões de reais, que são obras feitas e que a população está usando, e isso é bem importante a gente frisar. Com relação aos restos a pagar, historicamente, todos os prefeitos, desde 2011, que tem, está no portal da transparência isso, é só a pessoa entrar lá, a informação que eu estou passando está escrita lá, registrada lá. Desde 2011, a média de precatórios que um prefeito deixou, perdão, restos a pagar que deixou, um prefeito que saiu e deixou para o próximo, é da média de 9%. Nos meus anos, ela foi de 7%. E no último ano, agora, dia 31 de dezembro, por uma questão de frustração de receita, de arrecadação da prefeitura, nós deixamos estar registrado isso no Tribunal de Contas, na prestação de contas que se faz ao tribunal. 134 milhões de restos a pagar. Desses 134, 41 é folha de pagamento que eu deixei provisionado. 5 milhões e meio é pagamento de precatório que eu deixei provisionado. E mais 5 milhões de restos a pagar são obras feitas com recurso do Finisa, que estavam no caixa, era só pagar. Então, dos 134, eu deixei 80 milhões, 82 milhões, esse é o número, que é menos de 5% do que o município arrecada, o que não é nenhuma afronta
a administração. O prefeito disse que eu quebrei o município, mas eu não quebrei o município, que o município está falido, não está falido, né? Está bem tranquilo e bem equilibrado. Então, acho que era isso importante a gente salientar. Do total de dívidas, o município tem hoje dívidas de 446 milhões de reais, que estão num relatório que a própria administração atual mostrou numa audiência pública em fevereiro desse ano, que é o fechamento do ano passado. Eles fecharam o ano passado, é assim que funciona. 446 milhões de dívida consolidada, mais os 277 de precatórios, que não fui eu que fiz, vem de outras administrações, e mais o que eu deixei de restos a pagar, dá 800 milhões de dívida, dos quais, né, 380 são meus. Nós deixamos 300 de investimento e esses 80 de restos a pagar, o que é bem equilibrado. Os números são esses, estão no Tribunal de Contas, não existe aumento nem diminuição de nada. Quem quiser verificar está à disposição. Acho que esse registro era importante para deixar os fatos bem claros, né? O que nós fizemos, o que nós entregamos e como funciona esse pagamento de dívidas de outros. A dívida é da prefeitura, não é do prefeito. Por isso que eu paguei 370 milhões de dívidas que eu não fiz, mas é da prefeitura, caiu na nossa gestão, nós honramos e cumprimos. Prefeito, e a prefeitura, você ficou 8 anos à frente lá do Executivo Limeirense, é uma prefeitura que arrecada bastante, né, com vista até nos orçamentos que a gente acompanha. Ela tem condições de fazer novos investimentos mesmo com essas, digamos, dívidas? Ela tem, o município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que rege toda a prestação de conta dos municípios do Brasil inteiro, ela permite que o município se endivide 120, tenha de dívida 120% da sua arrecadação, para as pessoas entenderem. Hoje, aqui em Limeira, isso seria 1 bilhão e 800 ou 900. O município tem de dívida que nós fizemos 300 milhões, que são os investimentos. As outras não foi a minha gestão que fez, mas é da prefeitura e está plenamente, assim, está dentro dos padrões e dos parâmetros que o Tribunal de Contas, não, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os municípios tenham. Então, está equilibrado, pode continuar fazendo investimentos, é possível. Às vezes o município não tem capacidade de investir, porque não tem o recurso em caixa, mas tem condição de pagar. É isso que está acontecendo. Tanto é que paguei 370 milhões de dívidas e continuei fazendo obras, entregando obras, os processos internos. Tenho certeza que nós entregamos à prefeitura, né, uma cidade muito melhor, muito mais equilibrada, com muito mais infraestrutura do que nós recebemos. E esse era o nosso propósito. Essa é uma expressão inadequada, equivocada. Provavelmente a administração ainda não tinha tomado pé e ciência de todos os dados e valores e fez algumas observações, algumas falas nesse sentido. Eu não fali a prefeitura, não deixei a prefeitura quebrada, muito pelo contrário, nós deixamos uma administração muito mais organizada e equilibrada. Tem restos a pagar? Tem, mas é pagável sem problema nenhum dentro do orçamento. Nós fizemos dívidas, mas a dívida que a gente chama de dívida boa. A população está usando já aquilo que nós entregamos. E ainda tem mais uns 100 milhões de reais do Finisa, que obras que nós deixamos iniciadas e que algumas estão paradas, aí é um poder discricionário do prefeito atual de continuar, dar continuidade ou não, mas recursos para fazer várias obras. Tem UPA sendo executada, 2 UBS, o Centro do Idoso, enfim, uma série de investimentos que estão caminhando com aquilo que nós deixamos e espero e tenho certeza que vão ser finalizados com recurso do financiamento do Finisa, que é assim que funciona, né, para a gente avançar na questão dos investimentos dentro do município. Prefeito, para a gente deixar um assunto claro e finalizar aqui a entrevista, referente à iluminação pública. O que aconteceu? Parte da cidade ficou com iluminação LED, parte não ficou. Como é que ficou essa situação na sua saída do ano passado? Olha, esse foi um investimento feito através do financiamento do BNDES. Nós fizemos os processos, contratamos uma empresa, ela começou a trabalhou, fez a entrega de metade, 47% do que era para ser feito, foi feito, e a empresa começou a não cumprir os prazos. Nós notificamos, advertimos, tudo que a lei manda fazer, até que a gente teve que romper o contrato com essa empresa que fez 47% da substituição das lâmpadas, falta a outra metade.
abrimos um procedimento para fazer a contratação de outra empresa para completar, porque o recurso está disponível no BNDES, que é um financiamento do BNDES. Não deu tempo desse processo finalizar, porque houve algumas intercorrências entre empresas, junto ao Tribunal de Contas, e a atual administração, eu não tenho certeza se ela suspendeu a licitação, se ela cancelou. Me parece que cancelou essa licitação. Aí cabe ao prefeito atual resolver o que ele vai fazer, se vai completar. O recurso do BNDES ele tem um prazo para ser utilizado, eu não vou me lembrar agora de cor, assim, de cabeça, qual é esse prazo para fazer a contratação desses valores. Se não fizer, o recurso certamente ele acaba se expirando e o BNDES usa para outros eventos que ele entenda que é necessário. A reportagem é de Cauê Pichitelli para o Notícia de Limeira.